Ok, meus amigos, então nós temos aí justamente a volta, né, da nossa aula aqui, mostrando para vocês justamente como se faz as moléculas polares e apolares, ok? Então, professor Jurandir, certo? Tudo bem. Então, nós vamos lá. Ó. Vamos mostrar mais exemplos aqui para vocês. Olha aqui, mais 3 exemplos. Ó. O que é que nós temos aí? BRF3, ó. São moléculas do tipo AXBY. O bromo, ele é da família 7A, está fazendo 3 ligações. Ó. 7A com 3 ligações não coincide. Se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser polar. Já o CO2, gás carbônico, olha aí, ó. O carbono é da família, pessoal, 4A, está fazendo 4 ligações. Então, se é 4A com 4 ligações, a molécula vai ser apolar. E essa última aqui, ó, você tem lá, SF4, o enxofre é da família 6A, está fazendo 4 ligações com flúor. 6A com 4 ligações não coincide. Se não coincide, a molécula vai ser polar, certo? Então, como é muita coisa, vamos colocar um minutinho para você fazer o print aí. Ok, meus amigos, vamos lá. Vamos colocar mais aqui. Polaridade, nós vimos polaridade das moléculas. E agora, portanto, vai ser polaridade das ligações. Ó. Vamos mostrar a diferença. E é bem mais fácil essa aqui, tá? Bem mais fácil mesmo. Chamamos de polaridade a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas. E o local onde ocorre esse acúmulo é denominado de polos. Então, veja bem, a ligação iônica é uma ligação que vai ser sempre polar, pessoal, porque ela sempre vai formar polos. A ligação iônica será sempre polar. Vamos mostrar por quê, tá aí, ó. Toda ligação iônica é polar, ó. Por quê? Se a iônica vai ter positivo com negativo, então vai ter polos. Se tem polos, com certeza a molécula vai ser polar. Muito bem. Professor, e quando é que na ligação covalente, que é o compartilhamento dos elétrons? Tá? Na ligação covalente, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Bem fácil para você entender. Bem fácil mesmo, ó. Vamos lá. Opa, presta atenção, pessoal. Olha. A ligação covalente, ela pode ser ligação covalente apolar ou ligação covalente polar. Certo? Vou te dar uma dica bem legal, ó. BR2, quando for o mesmo elemento, certo? A ligação vai ser sempre apolar. E a molécula nesse caso, professor? Como é uma molécula simples, toda molécula simples é apolar. O que é molécula simples? Formada por átomos de um mesmo elemento químico. Toda molécula simples, a molécula é apolar. E ela é ligação apolar porque é o mesmo elemento. Não vai haver diferença de eletronegatividade. Ó. Se a ligação covalente for entre átomos de mesma eletronegatividade, a ligação será apolar.
porque não confere polos. Agora, se houver diferença de eletronegatividade, a ligação vai ser polar. A molécula aqui, nesse caso, é polar por quê? Porque é a molécula do tipo AB. Toda molécula do tipo AB é polar. E a ligação vai ser polar porque são elementos diferentes. Vão haver diferença de eletronegatividade, certo? Então, a ligação covalente pode ser polar ou apolar. Então, vamos colocar mais exemplos aí também. Vamos colocar 2 minutinhos aí para você fazer as anotações. Ok, meus amigos, vamos colocar mais exemplos, né? Mais exemplos. Olha aí, ó. Olha a molécula CO2, o gás carbônico. Vamos saber como é que são as ligações, ó. Primeiro nós sabemos, é dica que é na educação, nós sabemos que a molécula é apolar. Por que que a molécula é apolar? Porque o carbono, certo? É da família 4A, está fazendo 4 ligações. E as ligações, agora as ligações são polares, ó. Nem sempre vai ser igual, né? Por que que as ligações são polares? Porque são elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, vai haver diferença de eletronegatividade. Contrapartida, ó, o BF3, ó, o que é que acontece? Ó? Por que que a molécula é apolar? Porque o boro é da família 3A e está fazendo 3 ligações. Agora, por que que a ligação é polar? Porque são elementos diferentes. Ó. Aqui coincidiu, mas nem necessariamente precisa coincidir. Aqui no CO2, por exemplo, que é até bom você aprender logo o CO2, porque ele vai aparecer em muitas questões. Toda vez que aparecer CO2, é uma molécula apolar com ligações polares, certo? Eu vou colocar 1 minutinho para você fazer um print aí.
Ok, vamos lá então. Olha, pessoal, só para confirmar o que eu estou lhe dizendo, olha só, o H2 aqui, ó. Como é a mesma eletronegatividade, ó, não vai haver diferença. Então a molécula vai ser apolar. Agora o HBr, olha como tem diferença, ó, do bromo para o hidrogênio. Então ligações covalentes, basta saber o seguinte, ó, se for o mesmo elemento químico, ó, ligações covalentes apolares, estabelecida entre átomos de mesmo elemento químico. Agora ligações covalentes polares, estabelecida em elementos químicos diferentes, ó. Se for elementos químicos diferentes, a ligação vai ser polar. Se for o mesmo elemento, a ligação vai ser apolar. Simples assim. Pois muito bem, pois agora nós vamos fazer questões. Questões agora. Olha aí. Primeiro caso aqui, ó. Qual molécula abaixo apresenta a mesma característica da água em termos de polaridade? Primeiro, nós já sabemos que a molécula da água é polar. Ou seja, ele está pedindo aí qual a única molécula que vai ser polar. Qual a única molécula que vai ser polar? Vamos colocar 2 minutinhos para ver se sai a resposta aí. Ok, meus amigos, vamos então procurar a resposta aqui. Olha só, eu vou testar cada uma delas, ó. Vamos ver aqui. Na primeira questão, CH4, a letra A, ó, o carbono é da família 4A e está fazendo 4 ligações. Então essa molécula é apolar. No entanto, eu estou procurando a molécula polar, porque a água é polar e ele quer ter a mesma polaridade da água. Na letra B, pessoal, é molécula simples. Toda molécula simples é apolar. Na letra C é que vai ser a resposta, ó, SF4. Porque o enxofre é da família 6A e está fazendo 4 ligações, não coincide. Então a resposta vai ser a letra C. Mas vamos ver a letra D, ó. BF3 está aí, ó. BF3 é uma molécula apolar. O boro é da família 3A e está fazendo 3 ligações. E a última é a mesma coisa da letra A, ó. O carbono está fazendo, na verdade aqui é o enxofre, né? Olha só, o carbono está fazendo
Com certeza, 4 ligações. Aqui é o enxofre, viu? CS2, ó. Mas dá no mesmo. O que interessa aí é o carbono. É família 4A e está fazendo 4 ligações. Então a resposta aí vai ser a letra C. É a única molécula polar. Próxima questão. Olha aí, uma excelente para você acertar aí, ó. O consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento da considerada concentração, pessoal, de dióxido de carbono. Professor, quem é o dióxido de carbono? Vou até colocar aqui para facilitar, ó. É o CO2. CO2 na atmosfera. O que acarreta diversos problemas, dentre eles o efeito estufa. Com relação à molécula do dióxido de carbono, é correto afirmar. Qual alternativa você colocaria como verdadeira aí, pessoal? Qual alternativa? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, voltamos aqui para a nossa aula. Vamos ver qual é a resposta aqui. Olha só, a resposta vai ser a letra D. E eu mostrei isso aqui para vocês, ó. A molécula do CO2 é uma molécula, olha só, a molécula apolar com ligações polares. Por quê? Ó? O carbono é da família 4A e está fazendo 4 ligações. Então, a molécula é apolar. Agora, as ligações são polares porque são elementos distintos, são elementos diferentes. Então, com certeza, é uma ligação polar. E aí está dizendo na letra D, é uma molécula apolar que apresenta ligações polares. Vamos lá. Próximo é uma questão do Enem, essa questão aqui. Tá? Tem a ver com polaridade. Vamos lá. Ó, pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados, compostos que tem, com certeza, tem cloro, né? Tem cloro, organoclorados, compostos orgânicos, são arrastados pela água até os lagos e rios. Ao passar pelas guelras dos peixes,
podem difundir-se em seus tecidos lipofílicos. Professor, o que é lipofílicos? Toda vez que falar em lipídios, né? É tecidos lipídicos, são gorduras, gordurosos. E lá se acumulam. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é, aí você tem que lembrar, lipídios são gorduras, óleos, e eles não se misturam com a água, mas está se misturando aí com os compostos organoclorados, né? Então, qual seria a resposta mais plausível para essa questão? 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, já estamos de volta. Então a resposta, olha só. Como os lipídios são apolares, são gorduras, e se esses compostos se coligaram, né, se juntaram com eles, é porque também é apolar. Então a resposta aqui, ó, é a baixa polaridade, pessoal, desses compostos que vai se unir com outro de baixa polaridade, semelhante dissolve semelhante. É uma questão do Enem essa aqui, viu? Olha aí, ó. O texto diz que os pesticidas organoclorados podem difundir em tecidos lipídicos, ó, dos peixes. Ou seja, concluímos que esses compostos são lipofílicos. Lipolipídio, fílico amigo, amigo de lipídio. Consequentemente, apolares. Dessa forma, característica de uma baixa polaridade. Muito bem. Então vamos ler essa aqui, ó. Muito boa questão. Olha só. Também questão de vestibular. Não é do Enem, mas é de vestibular, ó. Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água, como os hidratantes. Por isso tem a propriedade de manter a umidade dos materiais, sendo adicionada a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos. Ele coloca aqui, vamos aumentar essa tabela. Vamos colocar aqui a pergunta, olha aí. A substância, a pergunta está aqui, ó. A substância presente na tabela, que possui composição adequada para atuar como umectante. Ou seja, qual dessas substâncias tem mais afinidade por água, pessoal? Você pode ir pela polaridade também, ou pelas forças intermoleculares, certo? Qual dessas aí, tá? Você tem 5 substâncias aí, qual delas tem maior afinidade por água?
Vamos lá, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, está aqui. Olha só. Então você deve procurar uma substância que seja mais solúvel em água, né? Tem afinidade por água. Só pode ser a glicerina, pessoal, letra A. Por quê, professor? Porque é a única que tem hidroxila. Quanto maior o número de hidroxilas, mais solúvel vai ser o composto. Então, certamente vai ser a glicerina, tá? É a que tem mais afinidade por água aí, dessas substâncias. Muito bem. Vamos lá. A outra aqui, nós queremos agora que você diga aí sobre as polaridades dessas 3 moléculas. Ó. A indústria química, de forma geral, faz bastante uso dos gases amônia, ó, dióxido de carbono e trióxido de enxofre. Qual das alternativas apresenta a verdadeira relação entre a polaridade dessas 3 substâncias? Vamos lá. Nós já até apresentamos algumas delas aqui, né? Ó. Por exemplo, ó, o NH3 vai ficar assim, ó, nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. O nitrogênio é da família 5A, está fazendo 3 ligações, então não coincide, a molécula vai ser polar. Agora aqui o CO2, nós já vimos o CO2, ó. Carbono 4A, fazendo 4 ligações, a molécula é apolar, que coincide. E o SO3, meus amigos, vai ficar assim, ó. O enxofre é da família 6A e está fazendo 6 ligações. Então a molécula vai ser apolar. Então por isso que a resposta foi polar, apolar e apolar, tá? De acordo com aquela regra que a gente fez. Tranquilo? Sexta questão, essa aqui está mais fácil, né? As ligações químicas existentes na formação das substâncias, como aí você tem, vamos grifar aqui. Quais são? Cloreto de potássio, HCl e gás cloro. São respectivamente, ele quer que você diga o tipo de ligação e a polaridade de cada uma delas. Tá? Vamos colocar aí 1 minutinho para que você possa
compreender e tentar fazer. E voltando, né? Olha, o cloreto de potássio é metal, mas não metal, tá? Então o composto é iônico, tá aqui, ó. Iônico, certo? Olha aí, iônico, né? A outra, ligação covalente, só que é polar, porque molécula do tipo AB é polar. E a outra também é ligação covalente, só que é uma molécula simples. E toda molécula simples vai ser apolar, exceto o ozônio. Então a resposta aqui só pode ser a letra A. Ligação iônica, ligação covalente polar, porque são dois elementos diferentes, ó. E aí ligação molécula polar, substância simples. Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos fazer algumas das questões de química orgânica, né? Que é para a gente fazer aquelas propriedades, ó. Diz assim, ó. O dietiléter, que está aqui a substância, está dizendo que é um éter, ó. Possui ponto de ebulição 36. Já o butanol, que é um álcool, tem ponto de ebulição 111 graus. Ele quer saber assim, por que o ponto de ebulição do butanol, que é um álcool, é maior do que do éter? Qual é a resposta, pessoal? Por quê? Tá, vamos colocar aí 2 minutinhos aí para vocês.
Então, pessoal, a nossa resposta aqui, ó, só pode ser a letra C. É porque no álcool tem hidroxila. Ó. Se tem hidroxila, forma ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais forte do que a do éter, que não tem hidroxila. Então, o critério aqui foi a força intermolecular. Ó. As forma ligações de hidrogênio intermoleculares. Está dizendo que o álcool, por formar ligação de hidrogênio, apresenta maior ponto de fusão-ebulição. Porque quanto maior for o ponto, a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Perfeito? Vamos lá, fazer outra. E aqui nós temos, pessoal, 3 compostos. 2 álcoois, ó, o etanol, que tem 2 carbonos, o éter, também com 2 carbonos, e o outro álcool com 3. Mas 2 são álcoois e 1 é éter. Ele quer que você coloque, ó, considerando a existência ou não de pontos de hidrogênio, ligando moléculas que correspondem a massas moleculares. É de se prever, sob forma de pressão, os pontos de ebulição. Nós queremos os pontos de ebulição em ordem crescente dessas substâncias. Ó. Ou seja, se é ordem crescente, você vai... Eu vou responder essa aqui porque as alternativas ficaram do outro lado, né? Ou seja, do menor ponto de ebulição para o do maior ponto de ebulição. Aí foi feito assim, ó. Por isso que ficou a letra C. Ó. Entre os 2 álcoois, o éter é o mais fraco, né? Tá? O que tem menor ponto de ebulição. E os outros 2 são álcoois. Só que o primeiro tem só 2 carbonos e o outro tem 3. Quem tem 3 carbonos, quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão-ebulição. Por isso que a resposta é a letra C. Mas essa vai ficar para vocês. Ó. Olha aí. O etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar e uma parte polar, né? Então são dados 4 compostos. Ó. Butanol tem 4 carbonos, hex tem 6, propanol 3 e octanol 8. Aí ele quer que você coloque corretamente a ordem crescente de solubilidade, pessoal. E você sabe que solubilidade é inversamente proporcional ao número de carbonos. Com essa dica dá para responder a questão. Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí.
Ok, meus amigos, está aí. Tá? Vamos responder. A resposta aqui só pode ser a letra D, pessoal. Por quê? Ó? Vá pelo número de carbonos. Ó. Quem tem maior número de carbonos, ó, menor é a solubilidade. Então, o maior número de carbono aqui é o octanol. Ó. Então, aqui vai ser o 4. Ó. 4, 2, 1 e 3. Certo? É a sequência correta aí. Perfeito? Mais uma questão. Ó. Essa questão até de vestibular mesmo, estilo Enem. Ó. Aqui é sobre as aminas. Ó. Uma indústria química tem como despejo industrial uma das substâncias abaixo aí. Ó. Então, são 5 aí, né? Ele quer saber, para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi de caráter básico mais acentuado, que corresponde a de número qual? Qual dessas substâncias é a mais básica? Qual dessas substâncias aí é a mais básica? Vamos colocar 2 minutinhos, porque eu quero ver a resposta dessa aí. Ok, meus amigos, está aí. Olha só, o primeiro composto é um ácido carboxílico. O segundo é um álcool. O terceiro é uma amina alifática, né? Quarto é uma amida. A amina não tem oxigênio, a amida sim. E o 5 é uma amida aromática. Toda vez que vier C6H5, é esse radical aromático. Então você só poderia ficar em dúvida entre as duas aminas. Então, entre as alifáticas aromáticas, a mais básica vai ser a alifática. Por isso que a resposta só pode ser a letra C. O composto mais básico aí é a letra C. Ok? Questão 11. Ó. Eu tenho duas funções aí. Vamos lá, eu até coloquei aqui, ó, um éter e um fenol. Né? O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e é empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido. Qual das duas tem caráter ácido? Pessoal, os compostos mais ácidos é o ácido sulfônico, ácido carboxílico e o fenol. Então, entre éter e fenol, o mais ácido vai ser o fenol. Ó.
caráter ácido do fenol é maior do que do éter. O éter tem caráter neutro. A resposta é a letra B. Vou fazer mais uma aqui. Questão 12. O que é que nós temos aqui na questão 12? Ó. Dentre as substâncias abaixo, qual é a mais solúvel em água? Nós sabemos de antemão que a molécula da água é o que, pessoal? Olha aqui, a molécula da água ela é polar. Então, para ser solúvel em água, você tem que procurar uma molécula que seja polar, certo? E a molécula da água, ela tem hidroxila. Ó. Se você observar, essa é a molécula da água, H2O, que a gente escreve normalmente assim, né? Ó. Então, qual dessas substâncias aí é a mais solúvel em água? Qual é que interagia com a água mais facilmente? Vamos lá, vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, meu povo, então vamos lá. Então, a molécula mais polar aqui vai ser a letra D, ó, porque é a única que tem hidroxila, meu povo. É a única que tem hidroxila. Se tem hidroxila, vai dar certo com a água, tá? Semelhante dissolve semelhante, não é verdade? Ó? Então, a letra D é um álcool. Então, com certeza, o álcool vai ser solúvel na água, porque vai interagir com a hidroxila da água, certo? Então, a única molécula aí que vai ser solúvel. Vamos lá. Olha aí, o etanol possui uma extremidade polar, que é a hidroxila, que realiza a ligação de hidrogênio com a água, foi o que eu expliquei. Semelhante, dissolve semelhante. E a questão 13. Em qual das seguintes substâncias o benzeno é menos solúvel? Agora é menos solúvel. Pessoal, quem é o benzeno? O benzeno é essa estrutura aqui, pessoal. É um composto aromático, é o principal composto aromático. E o benzeno, todo composto aromático, pessoal, todo hidrocarboneto ele vai ser apolar. Certo? Então ele vai ser menos solúvel em água, porque a água é polar. Então a resposta aqui só pode ser a letra A. Tá aí, ó, o benzeno é apolar e a água é polar, então não vai se misturar. Tá? O benzeno é como se fosse água e óleo, não se misturam, tá bom? Então ele quis dizer o menos solúvel, o benzeno seria menos solúvel aí na água. E complete essa frase aqui, ó. O gás carbônico apresenta molécula com ligações. Então, apresenta molécula, você vai dizer se é polar ou apolar com ligações. Qual é a resposta dessa questão? Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor.
Ok, pessoal, então o gás carbônico que é o CO2, ó, com certeza, ele é uma molécula apolar. Nós já mostramos isso aqui para vocês, ó. É uma molécula apolar, não é? E só que as ligações são polares. Nós já fizemos, inclusive, a geometria dele aqui, ó. Tá, ó, aqui, é uma molécula apolar, mas com ligações polares. É um clássico no Enem, tá? Molécula apolar com ligações polares. Só para a gente finalizar, eu coloquei novamente as regrinhas mais importantes de polaridade aí, certo? Polaridade das moléculas aí, ó. Moléculas simples são apolares. Moléculas simples são apolares, ó, exceto o ozônio. Moléculas com mais de 2 elementos, eu não estou falando átomos, elementos, são polares. E molécula do tipo AB polar. Essa aqui só pode ser um tipo. Nós já explicamos essa aqui, estou fazendo só uma retrospectiva. E essa aqui é que você vai fazer, ó. Olha aí, que é a dica que é na educação. Molécula do tipo AXBY. Pode ser polar ou pode ser apolar. Se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser apolar. Caso contrário, ou seja, se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser polar. Essa foi a regra mais importante, certo? Molécula do tipo AXBY. E nós representamos aqui. Vamos aproveitar e colocar bem aqui um exemplo. Olha só. Olha aí, novamente, a molécula da água. Por que a molécula da água é polar? O oxigênio é da família 6A. E está fazendo o quê? 2 ligações. Não coincide. Se não coincide, a molécula vai ser polar. Agora o CCl4. O carbono é da família 4A, o elemento central. Está fazendo 4 ligações. Se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, a molécula é apolar. O NH3, ó, se você verificar o NH3, o nitrogênio é o elemento central, é da família 5A. Ó, e está fazendo só 3 ligações, não coincide. Então a molécula é polar. Então são exemplos simples que você pode entender aí perfeitamente, tá? Para você... Vamos lá? A molécula é polar, a água, porque 6 não coincide. Ó. Se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula é polar. 6A faz 2 ligações, né? Então, se só está fazendo... O oxigênio é o elemento central, é 6A, mas está fazendo 2 ligações, não coincide. Então, só se fizer 6 ligações, é impossível fazer aí, né? E coloquei mais aqui também, ó. Olha aí, o bromo. O bromo é da família 7A. Mas nesta molécula aqui ele está fazendo 3 ligações, ó. 7A com 3 ligações não coincide. Se não coincide, a molécula é polar. E dentre esses aqui, o que mais a gente viu aqui, observou, foi o CO2, ó, que aparece muito em questões. Mas muito mesmo. CO2 vai ficar assim, ó. O carbono é da família 4A. Está fazendo 4 ligações, a molécula é apolar. Certo? Molécula apolar. Já o SF4, o enxofre é o elemento central. O enxofre é da família 6A, mas está fazendo só 4 ligações. Não coincide. Se não coincide, a molécula vai ser o quê? Vai ser polar. Então, se você souber entender geometria e tabela periódica, você mata a charada da polaridade. Certo? Ok, meu povo? Essa é uma grande dica para você entender. Se a molécula é do tipo AXBY, se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser apolar. Certo? Caso contrário, ou seja, se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, vamos ter uma molécula, se coincidir, a molécula polar. Se não coincidir, se coincidir, é apolar. Se não coincidir, vai ser uma molécula polar. Ok? Pois está aí, pessoal. Nós queremos aqui convidar vocês para a próxima semana. Teremos uma nova aula aí. Com certeza é importante, né?
E mais uma vez hoje aqui também enaltecer o Dia dos Surdos, né? É hoje, né? É uma inclusão e aqui nós temos nossas professoras de Libras aqui interpretando. Isso é um serviço muito importante em prol de uma comunidade também que necessita desse apoio. Então, feliz Dia dos Surdos para todos nós da inclusão. Nós estamos trabalhando a inclusão, pessoal. Isso faz importante, tá bom? Forte abraço a todos.